A paz do Senhor a todos. Gostaria de estar compartilhando uma passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, onde vai narrar a história da prisão, do julgamento de Jesus. Jesus ali ele é entregue a Pôncio Pilatos e acontece um julgamento. E eu vou estar lendo a partir do 15 para a gente entender um pouco a história. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, diziam: seja crucificado. Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia. Tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Vimos aqui que diante de um julgamento, era a época de Páscoa, e tinha o costume soltar um preso durante a Páscoa. E os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes, os religiosos, por inveja de Jesus, entregaram Jesus a Pilatos e persuadiram a multidão a condenar Jesus, alegando que Jesus, vários crimes que Jesus tinha feito, alegando que ele era rei dos judeus, alegando que ele não era o Cristo, não era o Messias. Então, os principais sacerdotes, por inveja, e Pilatos sabia que por inveja tinham entregado Jesus para ser condenado, para ser crucificado, armaram um conselho, uma reunião, planejaram, arquitetaram planos para poder acabar com Jesus. E a mulher de Pilatos, aqui no verso 19, vai falar que ela, através de um sonho, muito sofreu por causa do justo. Então aqui, sem sombra de dúvida, Pilatos e sua mulher sabiam que Jesus era um homem justo, era um homem bom e não tinha acusação nenhuma para ele, para condenar Jesus à morte. Porém, Pilatos aqui, ele joga a responsabilidade para cima do povo, perguntando ao povo quem que o povo queria que soltasse. Aproveitou a situação do costume da Páscoa, soltar um preso, colocando Jesus ali, colocando Jesus e Barrabás. Barrabás era um assassino, colocando Jesus e Barrabás ali. Pilatos querendo se isentar, querendo tirar a responsabilidade de suas mãos ali, aproveita essa situação, da Páscoa, que é solto um preso, onde o povo escolhe, e ali coloca Jesus nessa situação, para que o povo viesse escolher. E olha só o que Pilatos fez. Pilatos, ele pega uma bacia, no versículo 24, ele pega uma bacia, ele ainda tentou argumentar o que Jesus tinha feito para poder ser condenado, e os sacerdotes persuadiram a multidão que escolhesse Barrabás. E ele então pega uma bacia e lava suas mãos no ato de dizer: estou lavando as minhas mãos, eu não tenho nada a ver com isso. E aí ele fala:
considerar isso. Estou inocente do sangue desse justo, considerar isso. Então, Pilatos estava mostrando para o povo que ele não tinha nada a ver com isso, que ele não queria saber de nada daquilo. Mas o que me chama a atenção é que Pilatos, ele era a autoridade. Ali ele era o presidente, ele era o juiz daquela nação. E Pilatos tinha todas as provas ali que Jesus era justo, que Jesus era inocente. Então, vemos aqui que Pilatos sabia o motivo de qual eles estavam entregando Jesus, que era por inveja. Pilatos, ele tinha autoridade para libertar Jesus, não fez por pressão dos religiosos. Pilatos tentou jogar a responsabilidade e jogou a responsabilidade para a multidão, pensando talvez que a multidão poderia, escolher Jesus, mas foi ao contrário, preferiram Barrabás. E era um dever de Pilatos, julgar com justiça. Era um dever como presidente, como juiz da nação, ele julgar, com justiça, com verdade, diante dos fatos que ali ele tinha. Porém, ele preferiu omitir a justiça, omitir a verdade. Ele preferiu esconder, lavar as suas mãos, isentando da culpa, das eventuais culpas. Mas, mesmo Pilatos lavando as suas mãos, a sua consciência estava suja. E não adiantava nada Pilatos lavar as suas mãos se na sua consciência ele sabia do certo, do correto, daquilo que era verdadeiro, mas ele omitiu, ele escondeu. Então, as suas mãos perante a sociedade estavam limpas, mas a sua consciência estava mais que suja. A sua consciência estava mais que suja. E assim também é nos dias de hoje. Muitas autoridades, nos dias de hoje, estão como Pilatos. Eles têm autoridade para exercer a justiça, exercer a verdade, mas preferem se corromperem. Se corrompem o direito do próximo para satisfazer os seus próprios interesses. Corrompem a justiça, corrompem o interesse, não praticam a justiça, não praticam a verdade para agradar a outros. Por causa de status, por causa de ego, por causa de fama, por causa do poder, eles burlam a justiça, burlam a verdade, se corrompem, matam, entregam para a morte, condenam, mentem, enganam. Muitos estão lavando as mãos na bacia de Pilatos. Muitos estão lavando as suas mãos na bacia de Pilatos. Pilatos não queria sentenciar Jesus, porém também não queria desagradar os dirigentes judaicos. Ele queria soltar Jesus, porém queria agradar a multidão. Nessa tensão, demonstra o seu poder para prender, condenar Jesus à morte e mergulhar na sua covardia em uma bacia de água. Ele ali foi covarde. Ele mostrou a sua covardia mergulhando as suas mãos na bacia de água. A autoridade estava delegada sobre ele, mas ele omitiu. E a omissão é um pecado a qual está inserido sutilmente dentro da religião, no nosso meio evangélico. A omissão está muito infiltrada, despercebida por muitos. Muitos acham que não tem nada a ver, mas é um pecado gravíssimo. Muitos líderes, muitos servos têm omitido, têm praticado a omissão do seu dever de cristão,
tem praticado a omissão. Lá em Tiago, no capítulo 4, no verso 17, vai dizer... Em Tiago 4:17, vai dizer que é pecado quando você deixa de fazer o que você sabe que deve fazer para o bem de alguém e não faz. Você peca quando você sabe que deve fazer o bem para alguém e não faz. Você peca quando você vê seu irmão entrando em um abismo, entrando num buraco e você não alerta, você não orienta, você omite a verdade. Omissão de exortação é pecado. O que é omissão? Omissão é um ato ou efeito de omitir, falta, uma lacuna, falta de ação no cumprimento do dever, uma inércia. Em Ezequiel 3, no versículo 8 ao 21, vai falar que se o atalaia, se o vigia, ele não orientar, ele não exortar quando Deus manda para que ele venha se consertar, ou o ímpio ou o justo venha se consertar, se ele não orientar, o sangue daquela pessoa vai recair sobre o profeta. Ali o Senhor falou com Ezequiel que ele ia requerer o sangue da pessoa se a pessoa morresse no pecado, se não se consertasse, por falta, né, da omissão de exortação, pela omissão de exortação. Então, quando Deus nos orienta a falar, a orientar, a dizer, e a gente omite, é um pecado. Se vai gostar, se vai ouvir, se vai obedecer, aí é com a pessoa. Mas o nosso papel, a nossa obrigação é orientar, é alertar, é avisar. Porque senão o sangue, se algo acontecer com aquela pessoa, o sangue vai requerer, Deus vai requerer o sangue daquela pessoa. E é um pecado gravíssimo. Muitos dizem que aqueles macaquinhos, né, aqueles três macaquinhos que não vejo, não falo, não ouço, é da sabedoria. Não é não. Não é não. Se temos olhos para enxergar, por que nós vamos tampar diante de uma situação em que a gente pode fazer o bem? Se a gente pode fazer o bem, a gente não deve olhar a quem? Façamos o bem. Nós não devemos usar os nossos olhos para algo ruim, para algo mal, para nada que não edifica. Nós não devemos usar os nossos lábios para nada do que não edifica. Nós não devemos usar os nossos ouvidos para nada que não edifica. Mas se é algo para que venha fazer o bem ao nosso próximo, devemos usar. Usar com sabedoria, vinda de Deus. E muitas pessoas estão omissas no cuidado, omissas na exortação, omissas no amor, na justiça e na verdade de Cristo. Omissão é pecado. Cuidado, se você tem lavado suas mãos diante da justiça na vida de alguém. Cuidado. Não seja como Pilatos, covarde, omisso, mas execute a justiça. A Bíblia fala que bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. O reino de Deus é justiça, misericórdia, bondade. Seja justo. Seja justo. Foi um propósito? Sim, foi um propósito. Mas essa passagem aqui deixa uma grande lição para todos nós. De não lavar as mãos diante de uma injustiça contra o nosso próximo. A consequência de Pilatos vai ser cobrada no grande dia. Tem o livro das obras, que vai ser aberto diante de todos, e nelas vai estar também a omissão. As obras feitas e as obras que deixou de fazer. As obras feitas
as obras que não foram feitas. E aí? Não seja omisso. Não lave as mãos diante da injustiça, mas pratique sempre a justiça, pratique sempre a verdade. Seja fiel, seja discípulo de Cristo. Sirva ao Senhor. Tema ao Senhor de todo o coração. Não escolha Barrabás. Barrabás representa a porta larga, em que tudo é permitido. A mentira, o engano, a injustiça. O pecado. Mas escolha Jesus. Jesus representa a porta estreita. E quando escolhemos Jesus, a gente não vai agradar o povo, vai agradar a minoria. Vamos ser perseguidos, vamos ser maltratados, vamos ser humilhados, vamos ser injustiçados, vamos ser tratados como loucos. Mas mesmo assim, escolha Jesus. Escolha a porta estreita. Pratique a justiça, seja justo, não seja omisso. Escolha Jesus. Não podemos servir a dois senhores. A quem você quer seguir? A quem você vai escolher? Fica com essa reflexão aí. A quem você tem escolhido? E a quem você vai escolher? Fica com essa reflexão. E Deus te abençoe.